Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui dois ataques muito lamentáveis, para não dizer canalhas. Um partindo de um vereador bolsonarista de São Paulo contra o humorista e ator Antônio Tabet, e outro do deputado Gustavo Gayer, que decidiu atacar o ator Wagner Moura, que simplesmente comentou a prisão do Bolsonaro. E aí essa galera revela a hipocrisia, além de uma certa canalice na postura de redes sociais que não pode ficar impune. É inacreditável o nível que esse pessoal vai ficando assim, que vai baixando cada vez mais, parece que não tem limite. Então vou mostrar para vocês a reação também do humorista e ator Antônio Tabet, que não vai deixar barato. Então vamos trazer detalhes, explicar tudo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Joinha pra baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Eu quero agradecer, passamos a marca dos 395 mil inscritos. Muito obrigado a quem tá chegando aí, né, dando todo esse apoio nessa luta aqui por um Brasil melhor. Pessoal, vamos começar aqui com o caso do Antônio Tabet, humorista, ator, muito talentoso por sinal. E aqui, independente se você gosta dele como ator, como humorista ou não, o que o vereador Lucas Pavanato, bolsonarista roxo lá de São Paulo, fez é inaceitável. A galera agora tá pegando assim e tentando, vamos boicotar quem falou algo em relação à morte do influencer da direita lá dos Estados Unidos, o Charlie Kirk. Eu acho que fala Kirk mesmo. E aí eles estão com esse movimento, né? Ou de quem critica o Trump, manda um print, marca lá a embaixada dos Estados Unidos, o governo norte-americano, para não dar visto ou para tirar o visto da pessoa. Então tem esse movimento aí da direita patriota contra brasileiros, né? É um negócio surreal. É uma farsa, é uma fraude, é uma hipocrisia que eu não canso de escancarar aqui para vocês. Porque tem gente boa que ainda acredita nos bolsonaristas que se dizem patriotas. Aí, vamos trazer agora o que disse o Tabet, porque além de ser uma burrice do vereador, isso aqui me parece, inclusive, que é um cometimento de crime que o Antônio Tabet não vai deixar barato. Vamos pegar o texto do Antônio Tabet explicando o que aconteceu depois dele ter sido atacado. Aí, claro, eu vou mostrar o ataque também. Disse o Tabet, então: hoje vou falar sobre um canalha, o vereador e extremista Lucas Pavanato, do PL de São Paulo. Esse sujeito, um rascunho do que há de pior na política brasileira hoje em dia, capitaliza sobre a trágica morte do ativista Charlie Kirk para enganar seus eleitores, ganhar cliques e prejudicar terceiros. E a mais nova vítima dele, além de sua própria base eleitoral, fui eu. Explico. No dia do assassinato de Kirk, publiquei um tweet lamentando o ocorrido. Escrevi: que horror! Que os responsáveis por esta atrocidade sejam encontrados e exemplarmente punidos. Violência não é a solução para nada, nunca. Fecha aspas do Tabet. O tweet segue disponível na minha timeline e está printado neste post. Então tá lá para quem duvidar. Agora... Não, tá lá o print e a postagem do Tabet, como ele disse aqui, lamentando a morte e exigindo e pedindo punição para os assassinos, ou o assassino. 2 dias depois, voltando aqui para o Tabet, critiquei o vereador pelo projeto que pretendia trocar o nome da rua Estados Unidos para a rua Charlie Kirk. Eu disse ser uma imbecilidade. Eu estava errado. Não era uma imbecilidade, era só mais um projeto oportunista, demagogo e inútil, isso sim. Qualquer pessoa pode querer homenagear a outra, mas batizar uma via pública com o nome de um político ou ativista estrangeiro deveria ser algo muito mais debatido e elaborado, independentemente de ser uma figura de direita ou esquerda. Minha opinião não seria diferente se algum vereador quisesse trocar a rua Venezuela por rua Hugo Chávez, por exemplo. E aqui ele tá certo, o Tabet. Eu achei um absurdo quando eu vi essa especulação. Vamos trocar o nome da rua Estados Unidos para a rua Charlie Kirk. Tá errado. Como estaria errado se quiser mudar Cuba, o nome da rua Cuba para a rua Fidel Castro? Sim, não estou nem querendo comparar aqui a história de cada um, do Fidel Castro, do Hugo Chávez com o Charlie Kirk. Não é isso. É que tá errado você querer vincular ou querer substituir o nome da rua, de um país que está na rua ali por o nome de alguém daquele país, ou trocar a Avenida Brasil
pelo nome de alguma figura brasileira. Não faz sentido. Quer pegar outra rua qualquer num bairro novo que abriu ali, surgiu e pôr o nome de Charlie Kirk à vontade. Mas daí a mudar, né, não faz sentido. Aí voltando aqui pro Tabet. Pavanato não gostou e desde então usa suas redes para espalhar uma mentira. Ele mobiliza sua base contra mim alegando que eu zombei de Kirk. Imagem anexada. Aí o Pavanato fez um post lá no story do Instagram e disse, marcou lá Bangu Shopping, colocou lá, pegou um convite do Tabet para uma apresentação dele nesse espaço e colocou lá, o Teatro Bangu Shopping vai permitir que esse canalha faça um show para menores de 16 anos? Esse comediante, colocou entre aspas, aqui tá mentira, zombou da morte de Charlie Kirk, um pai de família de 2 filhos, assassinado por sua opinião política. Então vejam só, o Pavanato, vereador eleito pelo povo paulistano, disse que o Tabet zombou da morte de Charlie Kirk, mentindo e marcando o teatro, claro, na tentativa aqui de que o teatro cancele a apresentação do Tabet. Simples assim. Por que ele marcaria o teatro? Então não é uma questão só de criticar para os apoiadores dele. Tem uma questão aqui comercial, de prejudicar comercialmente o cara a partir de uma mentira. Voltando aqui para o Tabet, isso é uma mentira. Mais uma, fake news. Ou seja, no fim das contas, quem zomba do assassinato de um pai de família com 2 filhas pequenas, capitalizando sobre um atentado a sangue frio, é Pavanato, que, vale lembrar, já foi denunciado por quebra de decoro parlamentar, condenado por danos morais e investigado pelo Ministério Público de São Paulo por promover conteúdo de ódio. Portanto, você, eleitor de direita que tem vindo nas minhas redes me ofender, saiba que o político que está fazendo isso mentiu para você e está te usando como massa de manobra. Prejudica o espectro político que você defende e ainda se aproveita da morte de Charlie Kirk, lamentável. Se você se sentiu usado ou se você também está cansado de político que mente, que não trabalha, que incita o ódio, que engana seu eleitorado e que tenta lucrar com a morte, não vote em Lucas Pavanato. Precisamos de políticos melhores para a sociedade viver em paz e pela vida. Então tá aí. Após interpretar errado uma frase, o Pavanato achou de bom tom querer boicotar o trabalho digno de um artista, de um cidadão comum, que paga o salário do Pavanato. Aí acha que acabou? Não, o Pavanato respondeu o Tabet. É entendíssimo o esclarecimento de que a crítica foi somente ao projeto. Estamos recebendo muitas ameaças, diretas e indiretas, de morte. E no esforço de denunciar tudo, interpretamos mal o seu post. Peço desculpas, pois como cristão é o certo a se fazer. Deus abençoe. Mistura cristianismo. Quer dizer que se ele não fosse cristão, não pediria desculpa? Meu Deus. Aí o Tabet respondeu, disse que o mínimo que você deveria fazer é publicar uma retratação em todas as suas redes, com o mesmo destaque e assiduidade com os quais me atacou, inclusive falando para seus seguidores apagarem os posts que fizeram nas redes do shopping. Você mentiu e me prejudicou, isto não acabou. E o Tabet já disse lá, comentando outras respostas, que vai processar, e tomara que processe mesmo, porque isso aqui não pode ficar, né? Não, deixa pra lá. Aí eles vão falar liberdade de expressão. E quando o Pavanato for condenado, estão perseguindo a direita. Essa é a novelinha repetida que a gente tá aqui batendo na tecla sempre. Sabe por quê? Porque eles não aprendem e eles vão repetindo. E tem gente que acredita na ladainha. Então tá aqui mais um caso e vamos trazer aqui um outro caso patético que envolve agora um deputado federal, também eleito pelo povo, esse aqui deputado eleito por Goiânia, que resolveu atacar o Wagner Moura, um ator que você não precisa concordar com as posições políticas dele, mas não dá para negar também o talento e tal. Aí o Gustavo Gayer foi lá e comentou o seguinte: este cara está morando nos Estados Unidos e continua apoiando o Moraes, atacando Trump e dizendo que os Estados Unidos agora é uma ditadura. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse extremista. E marca lá o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, e um outro perfil lá vinculado ao governo ou alguma coisa nos Estados Unidos. E o printzinho lá do Wagner Moura. Vejam só. Aí a matéria vai dizer que durante a estreia de seu filme, O Agente Secreto, para quem acha assim, o que fez o Wagner Moura para merecer isso aqui? Será que o Wagner Moura xingou um parente do Gustavo Gayer, atacou o Gustavo Gayer?
Vai dizer aqui que durante a estreia de seu filme, O Agente Secreto, na semana passada, o ator sugeriu que os Estados Unidos sentiam inveja pela condenação do ex-presidente Bolsonaro e aliados pela tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E disse: a gente está hoje vendo as instituições funcionando, vendo um crime contra a democracia sendo julgado pelo STF, enquanto que nos festivais norte-americanos pelos quais o filme passou, a gente sentiu uma certa tristeza dos americanos, quase uma inveja, afirmou então aqui em entrevista à BBC News. E aí, por conta dessa opinião dele, o Gustavo Gayer acha de bom tom marcar instituições estadunidenses para que, eventualmente, prejudiquem ou tirem o visto ali do Wagner Moura, um brasileiro que faz sucesso lá fora, que leva o nome do Brasil além das nossas fronteiras, e o Gustavo Gayer, que se diz patriota, está aqui, usando a sua influência para pedir punição, pedir algum tipo de sanção contra um brasileiro, porque esse brasileiro tem uma opinião. E o Gustavo Gayer diz ser a favor da liberdade de expressão. E fala que aqui no Brasil temos uma ditadura. E ele quer então silenciar um ator brasileiro que está nos Estados Unidos emitindo a sua opinião. Tá vendo como é que assim, essa canalice de falar que está em ditadura, que eles são a favor da liberdade de expressão, democracia? É tudo mentira. Tudo mentira. Se algum dia, e Deus nos livre, que o poder volte para a mão dessa turma, olha, a gente está ferrado. Digo a gente que está aqui combatendo eles. Você pensa, o Wagner Moura, por emitir uma opinião dele contra o governo dos Estados Unidos, já é o suficiente para o Gustavo Gayer querer que ele seja punido lá nos Estados Unidos. A maior democracia do mundo. Conversa fiada também, né? É cada uma, viu, gente? Então é isso. Eu quero trazer um recado agora muito especial para você que está afim de uma renda extra. Não estou falando aqui de jogo, não estou falando de porcaria de bet, nem de aposta online. Eu falo de trabalho e você nem precisa sair de casa. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, você vai abrir, tem um link de WhatsApp, você vai clicar, vai falar com o Clayson, que é o youtuber famoso que muita gente conhece aí, e ele vai explicar para vocês como que funciona. E assim, são várias formas de trabalho. Não fique preocupado, não, é só um tipo, não, são várias formas, várias possibilidades. E tem gente dando muito bem com isso. Vou trazer aqui o exemplo do Carlos Matos, que mandou o depoimento e um print do extrato dele lá, que recebeu quase $650 no mês, o que dá aí mais de R$3.000. E detalhe, ele não abandonou o emprego dele, ele continua empregado, trabalhando normal, e no tempo que sobra, ele dedica lá esse tempo para fazer esse trabalho aqui, e agradeceu demais, e compartilhou esse resultado aqui com a gente, e eu compartilho com vocês, claro, com a autorização dele. Então tem muita gente, né, se beneficiando e buscando novas formas, o mundo está mudando constantemente. Não vamos achar que, não, mas eu tô tranquilo aqui, poxa, então nunca é demais o conhecimento. Então você conhecer, inclusive se você mandar a mensagem no link, você vai receber gratuito 3 vídeos. Esses 3 são para você conhecer e falar, não, eu quero continuar. Aí você vai ver lá, o pessoal vai te passar, olha, é muito barato. Se você pegar o que dá para pagar isso aí, assim, dividir no mês, ou fazer a conta por dia, você vai perceber assim, que puxa vida, perto do conhecimento que você vai adquirir, realmente é muito bacana. Mas repito, pega lá os 3 de graça. Não gostou? Não precisa, né? Mais para frente parou, né? 3 de graça, não vai pagar nada. Quer continuar? Aí o pessoal vai te explicar tudo direitinho lá e a gente vai, né, torcer para que dê tudo certo para você, como tem dado para o Carlos e vários outros. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.